O que é o RP, cara? Nada mais é que é um sistema ali, né? Que a gente vai gerenciar a loja, controlar informação, né? Então todas as atividades que a gente vai fazer vão ter que passar por eles, né? Porque qual que é a ideia, né? Quanto mais sistema a gente tem, mais crescimento a gente consegue ter sem depender de pessoas, né? Trabalho manual hoje em dia, com tanto de ferramenta que tem, já não cabe mais, né? E aí qual que é a ideia do RP? A gente trazer alguns pontos. Então, por exemplo, regra de negócio. Cara, um exemplo, semijoia. Tem gente que vende semijoia no atacado e você tem lá o mínimo de compra. Daí depois de X dias, a sua recompra não tem mínimo. Então vamos pensar num modelo que é um omnichannel. A pessoa consegue ter a mesma experiência ali, né, em todos os lugares. Então se ela tem um e-commerce, isso tem que estar espelhado no e-commerce. Então a regra de negócio ela tem que vir do sistema. Mas vamos pensar na complexidade. Então um exemplo, fui lá na loja, fiz a compra e aí zerou meu mínimo. Então isso tem que ir para o e-commerce. Porque se eu entrar no e-commerce depois e logar, eu preciso saber se eu tenho o mínimo ou não. E aí se eu não tenho, eu tenho que travar o site, né? Então daí você tem que fazer um outro processo. Aí tem um outro pilar. Se eu tenho uma pessoa que ainda não foi na minha loja física e comprou no site, então a hora que ela cadastrar, eu tenho que jogar ela para o RP. Por quê? Porque os mínimos têm que se conversarem, né? Então, outro exemplo, cara, se ela comprou no site e pagou no boleto, tem o prazo de pagamento. Então esse mínimo vai estar pendente. Então isso tem que voltar para o sistema, né? Então o RP ele ajuda em muita coisa, né? Então a ideia é que a gente use ele, né, para fazer diversos processos. Então as regras de negócio é um ponto, né? Otimização do trabalho é outro também, né? Então emitindo nota, fazendo um cadastro em um lugar só. E a principal tomada de decisão, né? Unificar os dados ali e tudo mais. Então a gente tem algumas etapas que a gente vai trabalhar ali, que o RP vai ajudar a gente, mas a principal é essa aqui, né, da unificação. Então hoje, se você, por exemplo, for vender em marketplace e e-commerce próprio, loja física, se a gente tem um sistema que não conversa com os canais, a gente vai ter um cadastro aqui com uma quantidade em estoque, a gente vai ter outro cadastro com uma quantidade de estoque e aqui outro. Então eles não se conversam até passar pelo RP. Então o nosso processo tem que ser RP first. Então o cadastro vai ser feito aqui, ele vai ser conectado com os canais de venda e aí todo o processo vai daqui para cá e volta aqui. Então cadastrei um produto, joguei o produto para a Amazon, vendeu, ele volta, baixa o estoque e já comunica todo mundo. E o mesmo caso aqui também. E aí um ponto importante. Aqui é importante fazer uma reserva de estoque, porque já aconteceu, né, casos dos clientes nossos, que ele vendia na Amazon, por exemplo, caía no RP, daí a baixa no estoque acontecia quando ele emitia a nota. Então, fiz a venda na sexta, no sábado não trabalho, domingo não, na segunda fiz a emissão. Só que nesse tempo não deu baixa aqui, porque ele não emitiu a nota. Então o problema era, ficava em aberto, vendia e dava furo de estoque. Então a hora que chegar aqui, reserva estoque, já comunica os canais, não tem problema, emite a nota e segue a vida. Então assim, é o melhor dos mundos. E aí o que trava muito o projeto? Sistema defasado que o cara não consegue conectar. Por quê? Para conectar aqui a gente precisa de API, que é uma conexão de um sistema com o outro. Só que tem sistemas antigos que os caras não tem nada disso. Então o cliente chega aqui, cara, quero vender no Mercado Livre. Beleza, seu RP tem integração? Não. Quanto custa para fazer isso aqui? Custa X mil reais. Beleza, e para a loja virtual? Mais X mil. Então na somatória, muitas vezes, o projeto encarece, né, ali por conta do sistema defasado. Então já teve casos da gente falar, cara, é mais barato você comprar, separar o estoque, pegar um sistema de mercado, ali um Bling, um Tiny da vida, que você vai pagar R$55 por mês, só que você vai conseguir já ter integrações nativas e validar o modelo de negócio, do que talvez criar uma API lá por 35, 40 mil para conectar um canal de venda. Só que daí você vai ter outro canal, a hora que você ver vai ficar uma bola de neve. Então é importante a gente entender esse ponto, porque isso aqui é essencial. Mesma coisa com loja física. Então se a gente tem loja física, vai também passar por aqui. Então vai cair aqui e já vai comunicar a todos os lugares.